eu falei sobre como a gente agir com os nossos inimigos, o segundo eu falei como a gente agir com as nossas ansiedades. E para hoje, eu queria refletir sobre como a gente age diante da dor. Como a recebemos, como a encaminhamos nos nossos degraus de evolução. E é um conflito ainda muito antigo, muito tortuoso para o ser humano lidar com a dor, as provas dolorosas, as enfermidades, os sofrimentos, seja familiares, de saúde. E desde dos primórdios, quando a gente começou a adquirir a consciência dos nossos sentimentos, a gente se debate sobre o porquê passar por algumas situações. Porque eu, porque a minha família. E a gente sabe, nos planos de Deus, que tudo tem um porquê. Mas ainda somos ainda muito pequenos para receber essas provações e colocá-las como o que elas são, que são degraus ao nosso processo evolutivo. São, às vezes, coisas que nós vamos pedimos para passar, para que a gente possa sanar alguns das nossas dívidas. E para a reflexão de hoje, eu gostaria que a gente se debruçasse exatamente sobre aquela figura que nós temos como modelo. Quem é o nosso referencial, o nosso guia? Jesus. E ele é para nós um grande guia sobre quem foi, sobre o que ele falou, sobre o que ele fez para a humanidade. Mas ele também é sobre o que ele não fez e sobre o que ele não falou. Quando eu comecei a estudar sobre isso para falar para vocês, eu tinha me atentado a esse fato, de pensar nele sobre algo que ele deixou de fazer. Mas vocês já pensaram na trajetória da vida terrena de Jesus? Quantas vezes ele não foi posto à prova? Ele não pôde se duvidar, ele não pôde se refutar, e ele não fez, nenhuma vez. E à medida que a gente vai amadurecendo esses sentimentos em nós vamos pensando, nós vamos começando a ver hábitos, posturas que nós temos. E começamos a ver que esses hábitos e posturas não existiam em Jesus. E isso a gente precisa se preocupar, porque é isso que nos vai fazer evoluir. A evolução do nosso espírito é se aproximar de Jesus. É começar a aproximá-lo dessas posturas que ele tomou e remover da nossa vida as posturas que ele não tomou. Já dizia o apóstolo Pedro, cada vez mais nos revestimos de Cristo. E conseguimos ver no tema de hoje o quão distante nós estamos deste modelo do nosso guia. Ele mesmo sendo filho de Deus, ele não se esquivou das mazelas humanas, das dificuldades. Todos os que o sucederam, eles não conseguiam nem dizer, mas ele não carregou a cruz, ele não passou pelo que eu passei, ele não foi injustiçado. Nenhum de nós pode dizer isso de Jesus, porque ele foi tudo isso. Ele passou por experiências muito mais atrozes do que nós. Traído pelos amigos, negado por tantos. Ele recebeu das criaturas humanas indiferença, injustiça, e nunca lhe respondeu. Como? Majoritariamente de nós. Se você está dizendo Judas, marcado na história da humanidade como um grande traidor, hoje ele já nos foi redimido. Hoje ele já trabalha nas serradas mais altas, em nome do bem e do amor. Nos contam os espíritos que Judas precisou de muitas encarnações para se redimir da traição.
E Chico Xavier, ele tem a notícia de que a última encarnação dele foi Joana d'Arc, uma heroína francesa que morreu queimada na Inquisição, no século XV. Então, 15 séculos até ele conseguir se redimir dos débitos dele. E nós, que estamos aqui ao longo de tantas encarnações, ainda vendendo ele por muito menos do que 30 moedas. Cada vez que a gente duvida dos desígnios de Deus, cada vez que a gente pensa, por que eu? Porque eu não mereço isso, porque eu estou passando por tantas provas. Cada vez que nós duvidamos, nós estamos perdendo por muito menos do que 30 moedas. E ele, ao suportar a cruz, ele não teve nenhuma centelha de apoio. Nós, para segurarmos as nossas cruzinhas tão pequenininhas, nós temos ele. Nós temos a doutrina, nós temos o Evangelho, nós temos os amigos benfeitores que nunca nos abandonam, que estão sempre lá para segurar nossas quedas. Vocês se recordam dos apóstolos quando eles tinham os rumores de que o corpo de Jesus havia sido resumido e eles se foram até lá ao sepulcro? O mensageiro que lá estava disse a eles: o Mestre Jesus estará diante de vós na Galileia. E assim ele está. E essa é uma fala que eu entendo muito simbólica. Eu imagino que seja para que tudo que possamos enfrentar adiante de nós estará Jesus. Ele também passou por tudo que passamos. Ele deixou um testemunho de todo esse sofrimento para que a gente pudesse ser consolado, para que a gente pudesse ser abraçado. E isso, já imagino que seja um fogo muito grande para os corações dos seres humanos, saber que ele sempre estará lá adiante de nós. No livro Correio Fraterno, capítulo 50, um espírito que se auto-intitula Alma Eros, ele trata lindamente de como Jesus enfrentava as dores através de uma poesia muito simples, mas muito profunda, que eu convido vocês a conhecer, se não conhecerem, e a destrinchar. E ela assim dizia: da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina, da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Imagine um espírito mais glorioso que já caminhou por essa terra. Não encontrou nem um lugarzinho para ser recebido. Ele foi ali, chegou ao mundo numa manjedoura da maneira de um coxo, com alguns animaizinhos, alguns simples pastores, e ele não se negou, ele não se frustrou, ele com absoluta resignação trouxe para nós uma das cenas que mais nos emocionam todos os anos agora nessa época de Natal. Tenho certeza que pelo menos 90% dos lares tem um preservinho montado perto das coisas de Natal. E lembre-se disso quando olhar para esse preservinho, que ali era toda aquela unidade que o maior espírito que já está na luz da terra foi receber. E o poema continua: das dificuldades de Nazaré, extraiu a lição do trabalho, santificadora para todos os homens, na carpintaria singela. No livro Boa Nova tem um diálogo entre Jesus e Maria, ele ainda criança, perto da adolescência, em que ela queria buscar um lugar para ele, perto dos poderosos, para ele começar o seu trabalho como nobre. E ele assim: mãe, o que você espera de mim? Não, a minha família é pobre, eu preciso estudar o papai. Eu pedi um lugar na carpintaria para ajudar meu pai. Ele trazia para nós a importância do trabalho, realizar qualquer que seja o trabalho, com amor e dignidade. É ali que se faz o trabalho de Deus.
E a poesia continua. Do dissabor de ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruindo pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade e os júbilos eternos. Ele realmente já sabia, já esperava ser ligado pelos grandes poderosos. Ele encontrou nos humildes corações mais preparados para receber aqueles ensinamentos, aquele amor todo. E isso acontece até hoje. Pensem naquilo, quem conhece o nosso trabalho de segunda-feira. Espíritos tão humildes, simples, caboclos, pais velhos, crianças. São essas almas felizes, essas almas humildes, que entenderam o cérebro que nos oculta. E aí continua, da ausência dos recursos materiais. Com o desprezo dos poderosos, fez o tempo da natureza, entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o Evangelho, a renovação do mundo. Imagine desde que o mundo é mundo, a ostentação é tão importante, a ostentação se faz tão presente, né? Entre joias, poder, dinheiro. Aquele que veio para nos salvar não tinha nem um cantinho. Ele falava para aquelas almas humildes, ao som de pássaros embaixo de árvores. E isso aconteceu depois também, quase 2 milênios depois, com Chico. Ele tinha recursos quase nulos, sempre foi muito simples, muito pobre. Mas quantas vidas não foram transformadas? A sombra do Lagateiro lá na casinha da prece, não sei quem conheceu, mas tem um filme sobre ele e dá para ver que tudo é muito simples. E ele dizia, Chico sempre dizia, onde há amor e boa vontade, o serviço de Deus se faz. E a poesia seguia, da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhes louvavam o caminho de pragas, com cânticos de bondade e fé, revelando a paixão infinita. Se a gente pensar na literatura clássica, Shakespeare, Dante Alighieri, Dostoiévski, são sempre marcadas por personagens incríveis, fabulosos, poderosos, importantes. Quem eram os personagens do mistério? Era o cego de Jericó, o paralítico de Bethesda. Eram anônimos, nem nome eles tinham, e continuam tendo. Mas eles eram sempre desejosos de esperança, de mudança, da palavra. E eles receberam a cura, a palavra, o caminho de Deus. E assim seguia a poesia, da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros, articulou ensinamentos de amor para todos os tempos. Imagine que aqueles que mais receberam do Pai foram aqueles que mais negaram, inclusive os apóstolos. Inclusive Pedro, aquele que lhe prometeu amor, lealdade, infinitos, quando naquele momento tenebroso, e a mesma multidão que exaltava a sua entrada triunfal de Jerusalém, quando indagados por Pilatos, Barrabás ou Jesus? Eles gritaram Barrabás. Eles também se negaram. Revoltou-se o mestre? Não. Ele, numa das cenas que para mim é mais emblemática do Evangelho, em que eu consigo literalmente imaginar acontecendo na minha frente, é exatamente nesse momento, quando da terceira negação de Pedro, o galo canta. E naquele rompante, naquele gatilho mental, ele se vira para onde Jesus estava preso, para a cela de Jesus. E vocês conseguem imaginar a troca de olhares? O que aconteceu naquele coração, naquela mente
os olhos profundos do mestre. Eu acho que se ele tivesse encontrado algum lampejo de condenação naquele olhar, teria ganho Deus. Mas ele só encontrou a mesma pergunta de sempre. Judas, ao dar-se conta de que ele não conseguiria poupar a vida de Jesus, ele tentou devolver as moedas. Aquelas que ele tão emocionalmente aceitou. E quando ele viu o seu mestre sendo humilhado, sendo arrastado, num momento de total desatino e desespero, ele tentou suicídio. Você sabe quem foi o Espírito que o resgatou? Jesus. Ele mesmo. Percebam o absoluto altruísmo, amor e perdão de Jesus. E se perguntem, vocês têm esse mesmo sentimento frente às nossas suas dores? Eu confesso que não. Que eu ainda tenho que batalhar muito. Mas se ele morrer, vamos batalhar. E a poesia seguia. Da perseguição da calúnia, da ironia e do abuso, com que ele enchia uma solidão angustiada e terrível, foram testemunhos de confiança completa, na perfeita fidelidade do Supremo Senhor. Em uma passagem do livro de Lázaro Redivivo, capítulo 2, intitulado A Escrava do Senhor, que conta o momento em que Maria toma conhecimento da prisão de Jesus. E imagine no coração daquela mãe, aquele misto de preocupação, de oração, em que ela caiu de joelhos, e de expectativas, sem ele saber muito o que fazer. E ela vai em busca do seu filho. E ela o encontra nas ruas com uma túnica escarlate, né, que era que marcava a vergonha e a opressão. Uma ridiculação, lhe colocando nas mãos um pedaço de madeira e na sua cabeça a coroa de espinhos, que ali começou a sangrar as testas. E ela, naquele desespero, de cuidar do seu filho, que para ela o filho era mais que o Salvador. Ela queria tirar aquela coroa da testa do filho, e ele disse: não, fique firme, porque eu estou firme. Ele estava sereno. Ele falou: agora é a hora de confiar. Agora, mãe, é a hora que vocês precisam da total entrega a Deus. E a presente dos insultos e golpes, das arregaçadas e pedradas, cravam hinos de vitória, com perdão e piedade. Escarrando nas faces, esbofeteado tantas vezes, açoitado de outras tantas, com a cruz nas costas. Sim, o corpo material do mestre estava fragilizado, mas altivo em espírito, de uma grandeza, de uma magnitude como a humanidade nunca viu antes. Vocês já leram Memórias de um Suicida? É um livro de João I que conta a psicografia de uma das encarnações de Camilo Castelo Branco, que aí eu acho que vocês sabem quem é. Todo mundo passou por vestibular, com certeza estudou sobre os grandes romancistas portugueses. E ele conta nessa regressão que ele voltou em uma de suas encarnações passadas, exatamente nessa época. E ele dizia o quão dor ele foi. Ele descobriu que ele foi mais do que um espectador deste momento, que ele foi um compositivo. E ele conta do silêncio que se deu antes do multicórpio, e que foi um silêncio tão ensurdecedor que parecia muito. Jesus, mais uma vez, transformou a dor absoluta numa das cenas mais tocantes, mais inspiradoras da humanidade. Aliás, os mais belos exemplos são exatamente
existiam no período. E a gente pode voltar no exemplo da dualidade. Quem poderia, quando a gente estuda ela na escola, quando a gente vê filmes e livros sobre ela, quem poderia imaginar que naquele momento que eu, quando estudei, ficava assim, gente, que injustiça, quem poderia imaginar que ali estava sendo o resgate tão grande do grande feito da humanidade, que foi aquela injustiça, foi o resgate que ele pediu, porque ele pediu para ser testado, se ele seria vendido novamente pela ganância, pelo poder, e ele passou, e ele foi resgatado. E hoje, como eu já falei, o Espírito Santo trabalhando na seara do bem. Isso dá um consolo para o coração, tá? Se você pensar que ali, naquele momento, se você assistir um filme sobre João d'Arc, você fica tão angustiado. Mas se você pensar que ali era um momento de resgate, um resgate tão importante, tão lindo, aquilo acalma o nosso coração. A gente começa a entender que tem um porquê. Ela acabando aqui, por fim, fez da cruz, oprobiosa e infamante, o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. E aqui eu me recordo da descrição de Emmanuel no livro A dos Irmãos. Ele participou desses momentos finais do julgamento e ele diz que enquanto os romanos começaram a voltar para os seus afazeres, como se nada muito importante tivesse acontecido ali, apenas mais uma classificação de alguns ladrões, de algumas pessoas insignificantes, ele diz: mal sabiam aqueles corações que ali se acendia uma luz sobre a humanidade que jamais apagaria a cristandade. E dessa lista tão dolorosa de situações que a gente enfrentou, há uma era que nos mostra que o Mestre conseguia converter dor em esperança, sombra em luz. E finaliza o seu poema com os seguintes dizeres: se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção divina. Que faz a tua boa noite.